Estou eu aqui de volta, turma. Como vocês estão animados hoje, a gente vai fazer uma teoria rápida, aula 14, e depois nós vamos conversar, tá? Tem bastante coisa para conversar com vocês em relação às notas, em relação aos faltantes, em relação a conteúdo, tá bom? Hoje a gente tinha um compromisso, certo? Então, depois da aula, a gente vai falar sobre esse compromisso que não foi cumprido da parte de vocês. Beleza? Então, vamos lá. Vamos conversar sobre o processo de decisão de compra do consumidor e a sua influência, né, em relação às situações e o papel da informação no marketing. Na verdade, o que a gente vai trabalhar hoje é o papel da informação no marketing. Então, lá, ó, a informação desempenha um papel crucial no marketing, influenciando diversas áreas de estratégias. Né? E eu fiz uma aula bem curta, assim, com poucos slides, para a gente poder, porque a gente tinha um compromisso hoje, eu tive que fazer essa aula para a gente poder manter o nosso compromisso. Porque senão eu ia ficar olhando aqui para vocês e vocês olhando para mim, certo? Então, algumas dessas maneiras de como a informação é fundamental. Primeiro, careca de saber vocês estão, que primeiro a gente precisa conhecer o cliente, né? Precisa ter o máximo de informações possíveis. E segundo, para se tomar uma decisão, você tem que levar em conta a segmentação. Em terceiro, você precisa também ter um apanhado de análise do mercado, para saber como ele se comporta. Aqui nós estamos falando de cliente no sentido, hoje a gente vai falar no sentido de empresa, não no sentido de cliente e pessoa. Então, vamos lá. A gente precisa falar do desenvolvimento do produto dentro dessa informação de cliente, certo? Na verdade, a gente precisa falar do técnico que vai ser contratado por essa empresa, por esse cliente, para desenvolver um projeto. Ô, turminha lá do fundo! Ô, turminha do fundo! Presta atenção, né? Presta atenção, porque daí vocês prejudicam quem está aqui na frente, ouvindo. A comunicação tem que ser eficaz, e ela tem que ser, de preferência, dependendo da segmentação, ela vai ser personalizada. E a gente precisa medição de resultados. Medição de resultados é o que o cliente vai te cobrar. Por quê? Porque ele quer saber se o produto dele vai ser oferecido para que segmento, como que você vai elaborar uma forma dele ou alavancar as vendas, ou alavancar a marca, ou melhorar o layout, ou melhorar a estimativa que ele tem de investimento que ele fez, a estimativa de retorno, tá? Então, em sumo, a informação é um ativo valioso que, quando bem gerido, pode aumentar a eficiência e eficácia das estratégias de marketing. Antes de qualquer coisa, a gente vai pensar primeiro nas estratégias, e as estratégias levam em conta todas essas informações, né? Cliente, comunicação, desenvolvimento, o produto que está vendendo. Agora, assim, bem sintetizado, que vocês já sabem também, em relação às forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, né? A gente precisa sempre utilizar essa técnica. Por quê? Porque a informação é fundamental. Então, a gente precisa, além de conhecer o cliente, na tomada de decisão, você tem que analisar o mercado. E quando você vai analisar, dependendo do produto, é chover numa olhada. A gente acabou de falar isso, né? Você precisa ver os pontos positivos e negativos, que a gente chama de forças e fraquezas, e as oportunidades e as ameaças, que leva em conta ali, ó, tá bem sintetizado ali, né? As forças, quais as nossas qualidades, o que fazemos com excelência. Então, assim, você tem que conhecer a história
do teu cliente para que você possa ofertar para ele sugestões, né? Essas sugestões vão estar todas no papel. Quais são as fraquezas? Estamos falhando com o cliente? Podemos melhorar alguns serviços? Dependendo do produto, você também vai ter que ofertar isso para ele. Você vai ter que apontar aonde ele está errando. E aí, diante disso, né, o que a gente tem de ameaça? O mercado está seguro? Podemos nos adaptar às mudanças? São perguntas que tem que fazer para o cliente. O que ele quer e o que ele sente. O que prejudica mais, né, dentro daquilo que ele tá precisando melhorar. E as oportunidades, o que podemos nos destacar no mercado, de que forma você vai ofertar para ele uma forma de sair com um diferencial dentro daquele segmento. Como fazer uma análise de mercado? Bom, desenvolvimento do produto, né? E é muito importante que a gente tenha, assim, nessa parte aí, bem claro. Repetiu 3 vezes com focos diferentes, gente, tá? Se aparece lá desenvolvimento do produto lá anterior, vocês vão ver que o foco é diferente. Vocês precisam ler essas aulas para que vocês possam desenvolver o projeto lá na frente. Então, informações sobre o feedback de clientes e tendências de mercado ajudam a moldar novos produtos e serviços, alinhando-os às expectativas dos consumidores. A gente tem que saber o que está oferecendo e o que a gente quer atingir com isso. O público está dentro das expectativas, é daquele segmento, é daquele mercado, aí você tem que avaliar o cliente. O cliente, ele é a faixa que ele está inserida. É uma faixa que tem condição de obter esse produto que você está ofertando para o mercado, que você está colocando e está trabalhando aí a marca. O preço está condizente? É preciso fazer uma análise, tudo isso tem que se perguntar antes do planejamento, tá? Então, a gente chama isso de estratégia. Você precisa, primeiro, implementar estratégias da forma como você vai analisar para você poder ofertar. Porque, dependendo o que a gente fala, é grego, né? Eu falo e o cliente não entende. Então, você mostra para ele tudo isso dentro de uma planilha, dentro de uma análise, você vai dizer para ele quem é o teu público, aonde esse público mora, quais são os hábitos desse público, quais são os concorrentes que ele tem nessas proximidades, por isso que a gente fala situacional, né? A área que ele está. E a partir daí você vai personalizar, né? Então, a informação possibilita a criação de experiências personalizadas. Você vai ofertar para o teu cliente um serviço diferenciado, uma marca ou um projeto diferenciado para que ele chegue aos objetivos dele. Então, em resumo, está ali a informação é um ativo valioso que, quando bem gerido, está repetido isso aí. Aumenta a eficiência e eficácia da estratégia. Às vezes eu faço isso, porque é muita aula. Acorda, ergue a cabeça, respira e vamos em frente. Agora nós entramos nas análises em si. Bom, nós temos diferenças entre dados e informações. E a gente precisa ter bem claro isso enquanto técnico de marketing, tá? Dados versus informações. Por quê? Porque dados são uma coisa e informações são outras. Professora, eu não acho isso, eu acho que é tudo igual. A informação são dados que você vai passar para alguém. Não. Dados, olha lá, são fatos brutos e sem contextos. Ou seja, eu vou lá, faço uma planilha e jogo números. Nossa planilha de notas, por exemplo. Eu vou lá, jogo lá a nota. Você tirou 10, eu jogo 10. Você tirou 0, eu jogo 0. Então, isso são dados. Dados que eu tirei de algum lugar. Ali eles colocaram como exemplo uma lista de números de vendas ou respostas a uma pergunta. São dados. Eu respondi. Agora, quando eu quero trabalhar com a informação,
eu tenho que saber qual é o meu objetivo, né? Implementando e utilizando esses dados, qual é o meu objetivo. Então, o meu objetivo é gerar informação que possa me ajudar numa conclusão de algo. Então, a informação é o que resulta da análise e da interpretação destes dados. Ali, eu coloquei o pessoal. Pessoal, olha essa figurinha. Eu posso colocar uma figurinha dessa e fazer várias perguntas sobre ela. Os dados estão separados. As informações estão separadas. E aí, você, enquanto profissional do marketing, você vai ter que chegar ao conhecimento, porque você vai ter que saber como transformar esses dados em informação. Alguém me dá uma sugestão aí? Um exemplo? Alguém pode me dar um exemplo de como eu transformo os dados em informação? Uma palavrinha só, gente. O que acontece na época da política? Ninguém para falar para mim? Como que eu transformo dados em informação? Ah, tá. Vou esperar, então. Oi? O que aconteceu? Mas o áudio também? Também. Então, agora apareceu. Daí, alguém? Oi? Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Eu perguntei se algum... Pessoal, calma aí, por favor. Eu perguntei, Gabriele. Ué, se ele não quiser... Se ele não quiser ouvir, Gabriele, deixa ele, é só ele avisar que ele não quer assistir a aula, a gente anota aqui e ele sai.
Nossa, tá muito ruim o áudio. Tá muito ruim o áudio, daí tem muita gente falando junto. Oi. Ele pode falar para você também, Gabriele, e você repassa, porque eles vão ficar... Eu escutei. É que eu queria assim, eu queria algo, tá certo, mas eu queria algo concreto. E assim, eu falei o que acontece nas eleições. A gente pega os dados que são as pesquisas, as entrevistas, as informações que a gente tem em relação aos candidatos e a gente transforma numa pesquisa de intenção de votos. Nesse momento, quando você vai lá, entrevista um, entrevista outro, depois tem que fazer uma parametrização. Você tem que ver quem falou, quantos falaram essa resposta, quantos falaram aquela resposta, e a partir daí você cria o conhecimento e você cria uma pesquisa. Então, essa pesquisa, nesse momento, você utiliza os dados para que você tenha a informação. Então, assim, são números, são respostas, são coisas que... Ai, caramba! São coisas que acontecem, que te ajudam a concluir determinado conteúdo, tá? Então, assim, é a forma mais clara que a gente tem de pegar os dados que estão separados, que são o grosso, o bruto da informação. Nesse momento, a gente tem a intenção de utilizar esses dados para algum conteúdo. A gente tem objetivos, né? Objetivos em relação à informação, e você usa isso. Então, você tem que estar preparado para esses insights, né, que a gente chama, que são as informações, para que você saiba com sabedoria utilizar essas informações e esses dados. Não, você viu que eles colocaram fake news ali, ó, fizeram uma amostra que, se você não souber usar os dados, criar informação com sabedoria, com observação, você acaba criando uma fake news. E é o que mais a gente tem hoje. Então, a fake news se dá em fato do quê? O que se conclui da fake news? Ela é manipulação de dados. A gente só usa os dados que a gente tem para criar informação em relação ao que a gente quer, ao objetivo que a gente quer atingir. E aí nós temos, que é muito importante, presta atenção aqui, que isso aqui, depois, vocês vão precisar dessas informações e não vão ter, apesar que eu vou disponibilizar essa aula lá para vocês. Então, lá, as fontes de dados, né, esse conteúdo que a gente cria ou que a gente disponibiliza num relatório. Eles têm duas definições. Uma parte é os dados primários, né, que são coletados pela empresa ou a pesquisa para um propósito específico. O meu objetivo, eu quero alavancar uma marca, eu vou produzir uma estratégia de uma forma, né? Então, quais são os passos que eu preciso dar para que eu possa criar essa informação? Primeiro, o método de coleta,
né? As pesquisas e questionários, eles precisam ser direto com as pessoas, com os consumidores. Essas entrevistas devem coletar informações qualitativas. Observação lá, ó, o monitoramento do comportamento dos consumidores. Por quê? Porque você tem que saber, e aí entra aquela parte que a gente viu lá, psicossocial, para a gente poder trabalhar o sentimento da pessoa naquele momento em que a gente está elaborando o questionário ou a pesquisa, tá? E ali, ó, experimentos, testes controlados para avaliar a reação em variáveis específicas. São perguntas que direcionam o consumidor a responder em relação àquilo que você quer, aquela marca, positivo ou negativamente. Ele vai dizer assim, eu não gosto porque esse sabão em pó aí é muito caro e ele não está dentro do meu orçamento. Então, assim, você cria ali uma metodologia, umas perguntas, ou para resposta com numeração, ou para respostas com frases mesmo, né? Então, esses experimentos, eles testam ali o sentimento do consumidor em relação àquele produto ou àquele segmento. Daí nós temos as vantagens, que são dados mais específicos e relevantes para problemas em questão, permitindo maior controle da qualidade. Vantagens é aquilo que você vai poder aproveitar, né? Qual é a vantagem? Você vai fazer as perguntas e aí, a partir da resposta da pessoa, você talvez crie outras, né? Naquele exato momento. E as desvantagens ali, pode ser mais caro e demorado para coletar. Realmente, porque você está ali fazendo uma pergunta, ela te responde de uma forma que você não havia pensado, ou que é uma pergunta, é uma resposta muito interessante, e você acaba inserindo ela no questionário, naquele momento em que você está fazendo a pesquisa. Então, isso é uma desvantagem. Por quê? Porque vai ser mais demorado depois para fazer a parametrização e a interpretação dos dados. Então, nós temos lá, ó, é finalzinho, tá, gente? Dados primários e dados secundários. Então, a gente colocou a definição. A definição está ali bem sintetizado. Os primários são os dados originais, coletados pelo primeiro pesquisador. São as informações que a gente chama fidedignas, que são reais e verdadeiras. A exemplo, dados coletados por meio de um questionário desenvolvido pelos próprios pesquisadores. Acabei de falar. Eu estou lá, crio um questionário. Quando eu chego lá para entrevistar, eu acho que aquela resposta que o consumidor me deu foi uma resposta que poderia culminar com outras respostas que eu não tinha pensado, que eu não tinha levado em conta. Então, eu incorporo ela ao meu questionário. E os dados secundários, que são os dados coletados usando fontes disponíveis. A exemplo, aquilo que já existe. Alguém já foi lá e já fez aquilo que eu estou fazendo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar qual foi o resultado daquela pesquisa. Eu vou ver se bate ali mais ou menos o que eu quero saber com aquilo que foi feito lá anteriormente e foi repassado o resultado final. Televisão, rádio, né? E ali eles colocaram coleta de publicações e organizações governamentais ou empresas privadas. Então, é toda informação que está fora. E aí a gente entra nas considerações finais, que é dados vezes informações. Então, está bem sintetizado também que entender as diferenças entre dados e informações, bem como as fontes de dados, é fundamental para a formulação de estratégias eficazes em marketing e para tomadas de decisões bem informadas. Usar uma combinação de dados primários e secundários pode proporcionar uma visão mais completa e precisa do mercado dos consumidores. O que ele quis dizer? Eu vou lá, faço a minha pesquisa, né? Chego à minha conclusão, mas eu quero confirmar se aquilo que eu tenho de resultado é um resultado satisfatório. Aí eu vou lá
e vou pesquisar para ver se já foi feito aquilo que eu falei, se já foi feito anteriormente, quem fez, quais foram os resultados daquilo lá bate com os meus resultados agora, então a minha pesquisa deu certo. Então eu vou encerrar essa aula, tenho aí um bom final de semana e até a próxima aula, fiquem com Deus.